Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Boa noite, seja bem-vindo quem tá ao vivo e quem vai ver a gente no replay também. Eu vou colocar aqui o título da live pra gente conversar na noite de hoje, enquanto o pessoal tá chegando. Exato. E o assunto hoje é longevidade e geopolítica, né? A gente tá falando tanto de geopolítica aí por conta das guerras, né, e da guerra de Israel. Então a gente já é um tema que ele tinha muita vontade de trazer, mas nesse momento em especial se tornou bem oportuno. Então a gente quer trazer isso para o contexto da longevidade. Então a longevidade geopolítica, onde estamos e para onde voltamos. Deu uma pausadinha aqui, mas agora já estamos de volta. Não, mas é isso, ó. Hoje em dia a gente está aqui hoje é dia 17 de outubro de 2023. A gente está agora com uma guerra acontecendo, né, entre Israel e a faixa de Gaza, a Palestina. A gente tem uma guerra também acontecendo na Rússia com a Ucrânia. Enfim, a gente vai vendo que países que a gente nem olhava para eles antes, né? E a gente começa a ver o quanto que o conflito pela terra, pelo deslocamento, enfim, o quanto que isso é importante para alguns lugares, né? No caso de Israel foram atentados, né, que foram feitos na cidade, mas já tem uma história bem antiga lá em relação a território, né? Exatamente. Só que aí a gente começou a se perguntar, né, gente, por que essas coisas acontecem, qual é o impacto dessas coisas no mundo, né? E como é que isso influencia na longevidade, na saúde das populações, né? Exatamente. E como é que a gente cuida disso, e com o aumento também da proporção de idosos que a gente já tem debatido desde que a gente entrou aqui no Bora Rejuvenescer, há um impacto no nosso futuro. Como é que a geopolítica ela influencia nisso e pode até nos ajudar ou não. Não, nesse sentido. É sempre importante, né? Porque a gente vê que cada vez mais para as populações terem longevidade, a gente precisa ter políticas pensadas, né, nos lugares onde estão essas populações. Então, como um exemplo, né, a gente pode citar isso até várias vezes aqui durante a live, as chamadas Blue Zones, né? As pessoas lá têm uma forma de viver que o país, né, tem aqueles costumes, aquelas populações têm aqueles costumes, né? E isso influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas, na longevidade delas. Agora imagina para uma pessoa que está vivendo hoje num país desses em guerra, como é que essa população mais nova ou até mais velha, né? Quais serão os impactos disso para a saúde mental, para a longevidade dessas pessoas? Então assim, desarticula tudo. Então a gente percebe que tem países que pensam sobre esse assunto, né, se planejam para isso, e outros ainda estão olhando pelo retrovisor e estão ainda meio perdidos, né? Ou outros ainda nem pensam sobre essas coisas. Exatamente. Infelizmente ainda não pensam. Tá, mãe? Oi, mãe, boa noite. Boa noite, tia Glorinha, seja bem-vindo. Tá ouvindo bem a gente? O som tá chegando legal aí? Hoje a gente tá com um microfonezinho aqui. E geralmente com o microfone o som fica bem bom, fica bem bacana. Espero que esteja chegando aí legal pra você. Amém. Dá um feedback aí pra gente, tá, tia? Se tá chegando legal. Então vamos começar a conversar, né? Vamos. Assim, a gente sempre nas nossas lives a gente divide ela em 3 momentos, né? Hoje vai ser um pouquinho diferente, tem uns 4 momentos aqui, vocês vão ver ao longo da live, né? Então primeiro a gente vai só fazer uma pequena introdução aqui do que é essa palavra doida, né? Que a gente está ouvindo toda hora na televisão, que se chama geopolítica, né? Ah, beleza, a Glorinha tá ouvindo a gente bem. Oi, tia Mana. Oi, tia Mana, seja bem-vinda aí, tá? Então, então, vamos lá. Valeu. Primeiro, né? Geopolítica, a gente vai ver que tem uma fusão de 2 palavras, né? Tem a geografia, que é aquilo que a gente aprendia na escola, né? Aula de geografia. E tem a política, que a gente geralmente demoniza, né? Mas ela tem um papel na sociedade, né? Então, geografia, como a própria palavra já diz pra gente, né? São aqueles elementos fundamentais da Terra, né, que é o relevo, o clima, enfim, tudo que faz parte da condição do país. Tem pessoas, inclusive, que quando vão falar sobre os eventos que estão acontecendo no mundo, né, elas analisam esses eventos entre os países levando em consideração os aspectos da geografia. Sim. Então a gente já ouviu falar, por exemplo, de casos de, por exemplo, na época do nazismo, né, o Hitler ele perdeu a batalha quando tentou invadir a Rússia, né? Então, assim,
o frio, as condições de como o terreno, o clima e o terreno jogam, né, com os países também influencia. Tem gente que estuda por esse viés. Basicamente, a geografia ela vai falar o quê? Dos elementos que são primários assim, né, para a geografia e principalmente para a geopolítica, que é terra e água. Então, onde tem terra e onde tem água, a gente vai ver as nações ali se programando para dominar aqueles territórios ou andar neles, para interagir com os outros. Ou né? cultivar neles. E isso tudo traz uma diferença a longo prazo. A gente vê como é que o Brasil é, né? O Brasil, qualquer coisa que a gente tente ver aqui no nosso território, a gente tem tudo que os outros países buscam, né? A gente tem extensão territorial, incidência de sol, a gente tem um monte de coisa. A gente tem abertura para o mar. Entende? E tem uma extensão de terra bem fértil, longa, que percorre todo o território. Isso. E aí a gente tem uma característica que algumas pessoas acham que não é tão boa para o Brasil, que é o fato da gente ser muito grande. E isso faz o quê? Que a gente seja quase do tamanho de alguns continentes. E isso faz a gente ficar meio perdido olhando para os nossos vizinhos. Porque parece que a gente é tão grande que a gente se basta, sabe? E assim, a gente não tem relações próximas com outros países, né? Tanto que se fala que o Brasil é um país continental. Se for ver a extensão dele, quando a gente compara com a Europa, o Brasil é um país que equivale a vários territórios da Europa, por exemplo. E ser grande não significa que você é economicamente maior ou politicamente mais forte, e isso tudo influencia no aspecto de saúde e longevidade também. Verdade. Bom, e essa é a definição da geografia, né? Geografia, todo mundo que está aí estudou nos bancos escolares. Chamando aqui a professora. Geografia é isso, né? É a gente estudar a constituição e a composição do território. E tem a outra palavra que faz parte da geopolítica, que é a política, né? Que é a forma de governar uma nação. E aí a gente tem que usar essa palavra naquele sentido próprio dela mesmo, né? De governantes que dão um rumo, que tem um plano, né? Para colocar na nação. Tem algumas nações que, apesar de ter governantes, estão meio sem rumo, né? Ou totalmente sem rumo. Mas tem outras que se planejam muito. E a gente vê, em relação aos aspectos da longevidade, a OMS, por exemplo, né, dando orientações para as nações de como elas deveriam fazer o seu planejamento para fazer com que a gente tenha no futuro próximo, né, futuro próximo mesmo, um envelhecimento saudável. E quando a gente fala próximo, gente, é 5 anos. 5 a 8 anos, é 1, 2 Copas do Mundo só. Então, são coisas assim, a gente está falando de coisas da nossa geração, que vão impactar a gente diretamente, nossa vida, nosso dia a dia. A gente não está falando de uma coisa lá para frente, não. Está falando de uma coisa de agora. Vou chegar um pouquinho só mais para trás aqui, ficar junto contigo. Então, olha só, para quem é da nossa geração, como a Amanda tá falando aqui, e jogou War, lembra daquele joguinho do War? Cringe. Tabuleiro na mesa. Então, você via ali que tinha as nações e a disposição delas. Então, a geopolítica, né, ela é o quê? Na verdade, é o estudo das relações entre os países, como é que eles se relacionam. E aí, isso tem a via diplomática, como é que eles se relacionam entre eles pela conversa, e tem as vias militares também. Então, a gente vai ver várias coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia, como, por exemplo, a OTAN, né, que é o Tratado do Atlântico Norte, depois quem quiser dar uma pesquisada, que é a parte militar, principalmente coordenada pelos Estados Unidos, se espalhando entre os países. Então você vai vendo que é um ajuntamento de forças militares e diplomáticas também em prol de alguma finalidade. E essa finalidade, se acaba essa união acontecendo entre países que têm um interesse específico, isso vai impactar, por exemplo, nas políticas públicas de saúde. Vai impactar em como o país vai direcionar o recurso financeiro. Se vai ser priorizando armamento, se vai ser priorizando a questão científica, se vai ser priorizando a parte mesmo de saúde pública, de atendimento. Então, todo esse direcionamento depende desse agrupamento, dessa relação entre países. É isso mesmo. Então, as nações costumam fazer
acordos entre elas, tanto que existe, por exemplo, a União Europeia. O nome já diz, União Europeia. Mercosul. A gente tem o Mercosul, então são blocos que vão tentando finalidades em comum. Tem o BRICS, por exemplo, que são os países, né, em desenvolvimento que estão buscando um lugar também, inclusive com banco próprio, enfim. E todo esse assunto que a gente está falando aqui de geopolítica é por quê? Porque quando a gente pensa que um país ele tem um planejamento geopolítico, ele está pensando em como é que ele vai fazer com que a população dele estude, pense, viva, Exatamente. Como é que ele planeja a relação com outros países, e isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas dentro dos países, né? Então a geopolítica ela vai explicar, né, como é que a sociedade ela busca evoluir, como é que ela busca relação com os outros países do seu território, enfim, como é que ela faz com toda essa relação do espaço geográfico e também, às vezes, criando, né, blocos, criando acordos que nem sempre são de países que estão próximos. Exato. Tem acordos que os países são em outros continentes também. Então tudo isso faz o quê? Faz com que possam surgir políticas públicas de saúde, possam surgir tratados que vão falar sobre, né, como é que as populações podem envelhecer de uma forma melhor. Pode existir troca de tecnologia, ajudando acordos um ao outro. Internacionais de que um grupo entra com a demanda tecnológica e o outro com a demanda intelectual. E isso tudo, quando a gente for destrinchando aqui, você vai fazer muito sentido quando a gente fala das diferenças no impacto do envelhecimento e porque duas pessoinhas aqui estão decidindo falar sobre isso e estão preocupadas. Então fica com a gente, que mais pro finalzinho a gente vai realmente entrar nesse assunto que é importante, de como é que isso impacta tanto a gente aqui, em chamados países de terceiro mundo ou subdesenvolvidos, quanto também nos países de primeiro mundo. E por que isso é importante? A gente está falando agora, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, de eventos, né, da geopolítica, a gente pode pegar alguns exemplos de coisas que estão acontecendo hoje ou que estão acontecendo recentemente que impactam nessa demografia, né? Que é na população em geral dos países, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje acontecendo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Para quem não está situado na situação, né? Desde o governo do Donald Trump, os Estados Unidos têm feito várias restrições a produtos chineses, inclusive proibindo empresas americanas de serem vendidas para a China ou de fazerem relação com empresas chinesas. E isso gera um impacto enorme. Por quê? Porque a China e os Estados Unidos eles têm um acordo comercial gigantesco que não envolve só troca de comida, sabe? Tem tecnologia, tem informação, quem vai estar na frente um do outro. E isso naturalmente vira uma política interna do país, certo? A gente tem a guerra acontecendo agora entre Israel e a Palestina, né, na faixa de Gaza. Então a gente vê como é que isso gera um impacto. Até pra gente mesmo que está vendo de longe, né, aquela tristeza que bate na vida da gente olhando aquela situação. Você vendo pessoas sendo sequestradas, pessoas sendo mortas. E às vezes, assim, pra gente de uma forma gratuita, só que a gente fica olhando e pensando assim, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Isso tudo também acaba, a gente está num mundo globalizado, se impacta também no deslocamento dessas pessoas que saem do ambiente de guerra. Agora o mundo não é mais território ali do lado. Isso tudo impacta em acordos para receber esses refugiados. E a gente sabe que isso tudo mexe com todo esse xadrez global que a gente tem. Imagina só, por exemplo, os países europeus, eles têm um planejamento melhor do que a gente aqui, né? Em várias áreas. Em outras a gente lidera também, né? Então, assim, vamos pegar nessa parte de população. Teve um fluxo migratório muito grande de pessoas que foram para a Europa, por causa das guerras que aconteceram no Oriente Médio, nos países africanos, enfim. Tem um deslocamento de pessoas para lá. Aí você imagina o seguinte, um país europeu, ele faz o planejamento da previdência pensando na população dele.
Aí daqui a pouco vem um fluxo de gente que entra nesse país e vai afetar os serviços de saúde, vai afetar os serviços de previdência, a né? demanda e o próprio suporte para poder lidar. A infraestrutura. A infraestrutura para poder receber. Porque se você tem um planejamento financeiro de política pública para X pessoas, e num país pequeno como são os países europeus, por mais que estejam preparados para o envelhecimento, mas você receber uma demanda alta de pessoas já prejudicadas por conta da guerra, por conta de tudo isso, e mentalmente também, você vai ter que ter uma oferta de serviços para lidar. Será que tem profissional preparado para atender essa demanda que está chegando? Pois é. E assim, como são fluxos que acontecem, às vezes de uma forma repentina, o país fica despreparado. Aí a gente vê muitos países com preconceito em relação às pessoas que estão chegando de outros países. Então, a gente viu várias tragédias acontecendo nesses fluxos migratórios de pessoas que foram impedidas de entrar nos países europeus e morreram no mar, né? E a gente está vendo fluxo migratório acontecendo em tudo quanto é lugar do mundo, né? Sim. O próprio Brasil mesmo, olha só, a gente aqui tem população italiana em São Paulo, a gente tem população chinês em São Paulo também, a gente tem população alemã no sul, a gente também sofreu esse fluxo migratório, né? Então lá atrás também a preparação do país não era para receber até que o Brasil ele realmente nessa época chamava as pessoas, né? Mas hoje em dia, por exemplo, a gente viu que nos Estados Unidos recentemente cogitou-se a hipótese de levantar um muro entre os Estados Unidos e o México. Por quê? Por causa justamente desse fluxo migratório. Os países estão sem saber como lidar com essas questões e tem a questão do preconceito também, né? Exatamente. E aí a gente vai vendo, por exemplo, a gente falou aqui, guerra da China com os Estados Unidos, por enquanto, né? Dentro da parte comercial, a gente está vendo a guerra realmente armamentícia da Rússia com a Ucrânia, a gente está vendo a guerra de Israel com a Palestina, a gente está vendo as mudanças climáticas que fazem às vezes algumas populações se deslocarem para outros lugares, a gente vê a pandemia. A pandemia, assim, ela mudou a população. Mudou a população, e isso, quando a gente fala de geopolítica, a gente fala da questão econômica também. Guerra Rússia e Ucrânia, isso impactou também na questão do trigo, da demanda de trigo nos outros locais por conta da produção, e isso acaba afetando a demanda de pão. São determinadas coisas que acabam acontecendo a nível global. E em relação à pandemia, isso alterou todo o fluxo econômico do mundo inteiro. Então, isso impacta também na demanda, tanto da Previdência quanto até assim, a gente teve a população idosa como maior fator, como um dos fatores de risco, né? A idade, obesidade, diabetes e tal. O leito do hospital ele é planejado para receber estimado de X% de idosos, por exemplo. Mas com a Covid foi muito mais. E as consequências de agora estão sendo outras. Então tudo isso mudou. E isso tem que ser olhado por esse viés global, por esse viés político, por esse contexto geográfico também. É muito interessante falar sobre isso, né? E só para dar um alô aí, ó, meu mano Arley tá na área, a Aline também. E quem tiver aí puder pegar esse aviãozinho que tem aí embaixo e mandar para outras pessoas, manda aí pra gente poder conversar, que o assunto é bem bacana, né? Isso. Então a gente está vendo exemplos de coisas que estão acontecendo no mundo, né? Essas guerras, a pandemia, o próprio desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Vamos ver o seguinte, ó, tem uma massa de pessoas que está saindo, por exemplo, do Brasil para ir morar em Portugal. É verdade. E será que o país está preparado para absorver a quantidade de pessoas que estão indo para lá? Assim como os portugueses estão querendo ir para outros países também lá fora. Então a gente vê que tem um trânsito no mundo os espanhóis de pessoas, também. Pois é. Né? Então esse fluxo, ele, vamos dizer assim, ele atrapalha o planejamento de alguns países, só que ao mesmo tempo ele é uma tendência do mundo de hoje, né? Faz parte. Uma coisa também importante que mexe com esse xadrez no mundo, né, que mexe com as populações, é que se a gente for parar para olhar, o nosso mundo, desde quando caiu o muro de Berlim, né, que o comunismo acabou,
para muitas pessoas parece que não, mas o comunismo, né, como sistema político, ele acabou. Hoje a gente tem variações de um comunismo capitalista, né, que não dá nem para dizer mais que é comunismo, como por exemplo a China, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Então a gente pega, por exemplo, o mundo antes, ele tinha um ator global que falava pelo sistema que a gente tem no mundo dominante, que é o capitalismo, que era dos Estados Unidos. E isso era o chamado mundo unipolar, ou seja, se focava no estilo de capitalismo de uma nação, que praticamente governava o mundo, né? E hoje a gente está vendo outros atores surgindo. A gente está vendo China, principalmente, a gente está vendo a Rússia, os países do BRICS, né? A Índia, agora recentemente, a gente está falando de populações, a Índia, ela ultrapassou a quantidade de pessoas na China. E recentemente. E a gente vê o quê? Sempre pensando assim, né, que quando a gente fala que a população de idosos está aumentando no mundo inteiro, quando a gente vê as cenas da Índia e tal, quando a gente vê da China, quando vê daqui, a gente tem que se perguntar como é que cada local desse, dentro dessas relações, vai lidar com tudo isso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve recentemente as mudanças na Previdência, né? Na França, por exemplo, quando alguém fala assim, vamos reformar a Previdência, o pessoal lá quebra o pau. Na rua sempre tem conflito, a população ela tem um esclarecimento maior sobre esse assunto, então ela está preocupada. Só que a gente tem que olhar para o quadro maior, né? Tem nações que estão ainda sem saber como é que vão lidar. E principalmente quando a gente fala sobre população idosa, assistência social, previdência, o papo, pelo menos aqui no Brasil, ele é reduzido só para um assunto: déficit da previdência. Ninguém fala em mais nada, ninguém fala na saúde do idoso, ninguém fala de direitos e garantias que as pessoas idosas precisam ter, ninguém fala de adequação do sistema de saúde. O único foco é sempre na parte do dinheiro, sempre na parte do déficit da previdência. E isso mexe com como a gente vai estar daqui a pouco. Porque a gente tem hoje uma população... Hoje, basicamente, metade do Brasil, ele vive de trabalho informal. Essas pessoas, elas não estão contribuindo para a Previdência. O que vai acontecer daqui a uns 10, 15 anos? Tem uma massa gigante de pessoas, a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas, que vão estar dependentes de um sistema que não existe. Exatamente. E isso olha a preocupação. Não está sendo conversado, isso não está sendo falado. Não está. Na verdade, a gente está até com um grupo agora mais forte, né, da Secretaria de Direitos Humanos, o Alexandre, o próprio Alexandre Kalash e tal, é um grupo que está cada vez mais consciente sobre e politicamente ativo na questão da pessoa idosa. Só que falta consciência da população sobre isso. E a gente vê que o próprio noticiário, TV aberta, não aborda isso como uma questão. Então, por mais que tenham excelentes profissionais, excelentes pessoas mesmo, que a gente já conheceu, né, pessoalmente, atuando nisso, falta ainda muita consciência e apoio político. Então, a gente precisa cada vez mais falar disso para que isso seja realmente olhado, de sementinha em sementinha, para a gente poder realmente olhar para nossa vida. A gente tá falando da nossa, da sua, de quem tá aqui. Do futuro breve, né? A gente vai exatamente. Ter. Então, ó, todos esses assuntos que tem a ver com geopolítica, a relação que o nosso país, o Brasil, por exemplo, tem com outros países, afeta também como a gente pensa sobre as políticas para o nosso futuro. Né? O que o país está planejando para a sua própria população daqui a alguns anos. A gente mesmo vai ter que se virar. Hoje tem uma estatística que diz que mais ou menos 1% das pessoas que se aposentam conseguem viver com o valor da aposentadoria. 99% geralmente não consegue. Ou seja, vai estar pedindo dinheiro para algum familiar, vai estar precisando arrumar uma outra fonte de renda numa faixa onde às vezes tem muita fragilidade, né? E muitas vezes isso é uma coisa que tem mais a ver até com o nosso elemento de emoções e autoconhecimento. A pessoa se aposenta
e fala se aposentar, mas não pensa no que fazer quando se aposentar. A questão toda é essa, não pensa no que vai fazer. Então não tem nem noção se aquilo vai ser muito ou pouco. E quando chega esse momento, acaba sendo uma sobrecarga, tanto para o sistema de saúde, quanto para o próprio sistema intrafamiliar. Exatamente. Então, aí, essa parte toda que a gente conversou foi sobre geopolítica, sobre as coisas que impactam nos países, né? Aí agora a gente faz a seguinte pergunta, né? Afinal de contas, tem diferença realmente, né, entre os países para lidar com esses assuntos, lidar com a longevidade da sua população? Tem diferença. E isso tem muito a ver com uma coisa chamada determinantes sociais da saúde. Determinantes sociais da saúde são aqueles determinantes que têm a ver muito com o processo de alimentação, trabalho e construção também de infraestrutura geográfica de um país, de uma nação. E o que acontece? Os principais, eu vou ler aqui, que estava até abertinho aqui, quando a gente coloca um indivíduo ou uma coletividade no meio, vamos pensar no indivíduo. O que é o determinante da saúde dele? É a idade, o gênero dele, os fatores hereditários. Aí quando a gente amplia mais um pouco, a gente fala muito aqui no Bora do estilo de vida dos indivíduos, isso impacta na saúde dele. Aí quando a gente amplia mais um pouco, a gente fala de redes sociais comunitárias, ou seja, o ambiente que ele vive e as relações humanas que ele faz, as relações sociais. Aí a gente entra aqui nessa questão que a geopolítica vai impactar, que é produção agrícola e de alimentos, a educação, o ambiente de trabalho, as condições de vida e trabalho. O Wallace falou aqui da população informal, do trabalho, do autônomo, o desemprego, as condições sanitárias de água e esgoto, os serviços sociais de saúde e... Eu tô sem óculos. O que tá escrito aqui, moço? Habitação. Moradia, né? Moradia. É um elemento que a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer, né? Exatamente. Então, para vocês verem, né? Todos esses elementos que a Amanda falou, isso impacta. A gente sabe que uma pessoa que nasce num ambiente totalmente hostil, né? Sem ter acesso à água potável, sem ter acesso à pavimentação, ela começa muito para trás de uma pessoa que começa num ambiente com todas essas condições e muitas outras, né, para poder evoluir mais rápido. Então isso impacta na vida da pessoa, vai impactar a forma como ela enxerga o mundo, vai impactar no aspecto de vida mesmo dela para a longevidade. Exatamente. Um país que tem muita produção agrícola, como o Brasil, mas pro exterior, ele vai ter uma economia que vai ser direcionada para alguns interesses que talvez não sejam prioritariamente a saúde. Uma população que mora ribeirinha e outra população que mora mais próxima da metrópole, ela vai ter também uma condição de vida diferente. Eu vou trazer para um elemento nosso do dia a dia. Geografia. Rio de Janeiro. Quem mora na periferia ou na Baixada Fluminense, todo dia pega 2 horas de transporte lotado. Não, para ir. Para ir. De deslocamento para chegar no trabalho, em pé, já chega lá cansado. Vai ter um rendimento legal? A gente tem porque a gente é sobrevivente. Mas enfrenta em torno de 4 horas diárias, em pé, cansado, para poder trabalhar e garantir o sustento. Como é isso? Eu estou falando num deslocamento geográfico com uma condição de transporte precária. Como vai ser a longevidade dessa pessoa comparada num local que tem uma condição de saúde? Isso eu não estou nem citando a questão da violência, porque muitas vezes a gente está fazendo esse deslocamento preocupado de ser assaltado. Como é que vai ser a longevidade, a saúde mental e física dessa pessoa comparado a uma pessoa que mora próximo ao trabalho, que tem um trabalho que valoriza a sua saúde, que tem uma condição de
como é que se fala, de desconto e previdência que vai ser mais adequada, preocupada com o teu futuro. A gente tem que pensar nisso tudo. E isso tudo tem muito a ver com a questão de infraestrutura social e geopolítica. Sim, total. Faz muito sentido isso que você falou, né? Porque a forma como tem todo esse planejamento, é só você imaginar esse quadro que a Amanda colocou, né? Uma pessoa que se desloca todo dia com aquele 2 horas de deslocamento, todas essas preocupações e tal. E uma pessoa que vive no outro país onde ela vai de bicicleta para o trabalho, onde ela tem uma jornada mais adequada. Aí você pega essas duas pessoas e coloca isso no longo prazo. Multiplica isso por 20 anos, 30 anos. A qualidade de saúde mental, física dessa pessoa é totalmente diferente uma da outra. Exatamente. Então, é importante quando a gente olha para esses assuntos para ver como é que os países cuidam desse aspecto. E por isso que a OMS ela está gritando, ela colocou uma década. Ela chamou de década do envelhecimento saudável. A gente vai falar sobre isso também em outras lives, até em conteúdo aqui do Bora, de como é que é importante que os países pensem nesses aspectos. O mundo hoje está muito diferente do que era alguns anos atrás. A longevidade, e aí já entrando aqui também nessa parte, né, do nosso conteúdo, tem 3 pontos importantes para a gente poder considerar aqui. O primeiro ponto é o seguinte: quando a gente vê hoje em dia, a longevidade ela é um fato. Né? A gente não está nem falando mais que a gente está evoluindo no aspecto da longevidade. A gente está tendo uma revolução. Exatamente. A quantidade de anos vividos pelas populações está mexendo muito. Só para vocês terem ideia, do ano 2000 até o ano 2050, em 50 anos, a população com 60 anos ou mais, ela vai dobrar. E a população com 80 anos ou mais vai quadruplicar. Então, num intervalo, que dentro de um intervalo da história é um intervalo muito curto, 50 anos na história é um milissegundo, né? Gente, 50 anos, assim, se a gente for perguntar para quem tem mais de 60, se lembra da infância, não vai parecer tão longe assim. Vai parecer, e a pessoa também vai lembrar que na infância dela as coisas aconteciam muito mais devagar. Exatamente. Hoje em dia a velocidade, então em 50 anos, do ano 2000 até o ano 2050, a mudança vai ser muito estrutural, muito grande. É uma massa de pessoas com uma idade mais avançada. E por que a gente está passando por isso, né? Talvez isso não seja claro para algumas pessoas, mas é importante que a gente fale. A gente passou, primeiro, por um perfil diferente de doenças. A gente hoje tem mais vacinas, a gente tem mais medicação. Então, antigamente que eu falo lá no tempo dos nossos avós e tal, as pessoas morriam de doenças infecciosas e morriam mais cedo. Hoje, são doenças que são tratadas como hipertensão, que pode levar a um ataque cardíaco, por exemplo, um infarto e tal, mas se for tratado, se cuidar da alimentação, a pessoa vive mais tempo. Então a gente teve uma melhoria da saúde. E a gente teve uma mudança no perfil também, que a gente chama de natalidade. Hoje a mulher tem acesso a tanto a questão da camisinha, tanto feminina quanto masculina, mas ao uso de contraceptivos. E entrou no mercado de trabalho. Então a gente começou a trabalhar mais e planejar os nossos filhos. A maioria dos casais hoje tem de 1 a 2 filhos. Na época dos nossos pais e avós, dos nossos pais era comum ter 3, 4. E antes era comum ter 6, 7. Eu tenho um monte de tio, e menos primos. Pois é. Então, como é que vai estar isso daqui a um tempo? A gente vai ter uma população que a gente chama que é a população economicamente ativa, que é aquela que é a força de trabalho reduzida, porque a gente vai envelhecer, e uma população mais velha, e que o Bora Rejuvenescer está aqui para que seja uma população mais velha com saúde aumentando. Só que as projeções, elas não são as melhores em relação a isso. Por quê? Porque o sistema de saúde, ele não está preparado. Entende? Nem o sistema previdenciário. Nem o sistema previdenciário. Eu bato muito na saúde, bom que ele se complementa. Ele pensa na parte de direito, finanças e tal. A gente pensa, né? Os dois. E eu penso sempre no sistema único de saúde, sempre.
porque realmente a gente está preocupado com isso mesmo. Você já é bem ligada à área da saúde, que você já tem mestrado, doutorado na área, né? A Amanda tem mestrado, doutorado na área da saúde, então conhece bem esse meio, né? Já está no sangue a gente pensar dessa forma, então... Então, ó, dá só uma boa noite aí pro Daydream, que entrou, a Leia, meu primozão Renan, beijo lindão, Carol e Nando. Sejam bem-vindos aí, tá, gente? Então, olha só, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando como é que os países se relacionam, como é que eles pensam sobre economia, como é que eles pensam sobre longevidade da sua população, sobre estruturação do sistema de saúde, sobre infraestrutura para poder cuidar da sua população e a gente ter uma qualidade de vida boa daqui para frente, certo? Então a gente tem alguns pontos para poder conversar que são importantes, que geralmente a conversa fica indo para coisas que não valem muito a pena, né? Então, ó, primeiro ponto. A gente está vivendo essa chamada revolução da longevidade, conforme diz o Alexandre Kalash, né? A gente está vendo a revolução da longevidade. Isso vai impactar diretamente os países e o planejamento deles, na área da previdência e no planejamento dos recursos internos de cada país, certo? E aí a gente tem a seguinte pergunta que alguns estudiosos estão se fazendo hoje em dia, né? Os países ricos, ou chamados desenvolvidos, né? Eles primeiro ficaram ricos e hoje eles estão envelhecendo. Exatamente. Certo? E nós... Na verdade, eles estão envelhecendo já há bem mais tempo do que a gente. Quando a gente vai na Europa, por exemplo, a gente vê como a infraestrutura é mais preparada para idosos do que aqui, por exemplo. Sim, tem mais estrutura, né? Só que se for pensar no aspecto histórico, eles são mais ricos economicamente, né? E depois disso a população está envelhecida. Isso. É uma coisa que vem depois da outra, né? E nós, países subdesenvolvidos, né? A gente está passando por um processo de envelhecimento antes de se tornar uma nação desenvolvida. Ou seja, uma nação com mais estrutura. E aí vem a seguinte pergunta, como é que vai funcionar isso? Porque um país que tem mais recursos, ele consegue construir mais rápido uma rede de infraestrutura para atender a sua população. Um país que é mais pobre e a sua população está envelhecendo muito rápido, o Brasil, gente, daqui a alguns anos, ele vai ser o 6º país no mundo com mais quantidade de pessoas idosas. A gente vai ser quase que uma referência entre os top 10 no mundo de pessoas idosas. E a gente tem que pensar como é que vai estar a situação econômica do país, a situação econômica da sua população, o planejamento de saúde, planejamento previdenciário. Exatamente. É isso que a gente quer só deixar aqui no ar, porque tem órgãos que estão preocupados com isso. A OMS está preocupada com isso. E a questão emocional também. O Brasil, ele tem uma questão que a gente tem que pensar, é que o Brasil é um país muito corporal, né? Assim, de valorizar o físico e tal, e não é preparado também em relação a essa questão da saúde mental para lidar com as mudanças do envelhecimento. E não existe uma valorização cultural do idoso, pelo contrário, a gente vê que aqui a parte do idadismo, do etarismo para algumas pessoas é muito forte. Lá na Europa, como a gente tinha falado aqui da parte do perfil de doenças que mudou, lá na Europa, por exemplo, a população foi envelhecendo devagar, então ela foi se preparando. Aqui no Brasil, no Brasil e na maioria dos países subdesenvolvidos, a população já está vacinada, já está mais cuidada e tal, então ela está envelhecendo e ponto. Mas a gente trata o envelhecimento no imaginário coletivo como uma volta para rejuvenescer. Por isso que a gente não quis botar bora rejuvenescer, foi bora rejuvenescer. A gente quer envelhecer, só que a gente quer se renovar. Isso está muito aqui dentro. E aqui no Brasil ainda tem uma cultura muito forte de voltar a ser jovem. Quando a gente volta a ser jovem, a gente não se prepara. Então a gente precisa preparar nossa cabeça também para isso. É verdade. E aí vem essas perguntas são importantes, né? Se os países mais desenvolvidos ficaram ricos primeiro e depois a sua população foi envelhecendo, né? O que acontece com os países que já estão com uma população já envelhecida, mas ainda não se tornaram países desenvolvidos? Só que essa não é a pergunta certa para a gente fazer, né? A pergunta certa para a gente fazer é se perguntar como é que esses países que são menos desenvolvidos vão fazer
para poder atingirem um grau de desenvolvimento maior? Aí a gente vai perceber que, para poder responder essa pergunta, a gente vai ver que tem uma diferença muito grande de como que a economia funcionava para os países desenvolvidos ficarem ricos e como é que a economia funciona hoje. Dá só um exemplo, tá? Depois quem quiser pode dar uma pesquisada. Alguns países do norte da Europa, eles já fazem um sistema que se chama fundo soberano. Depois quem quiser pesquisa sobre isso. É como se fosse o seguinte: cada país constitui a sua própria reserva, como se ele fizesse uma poupança, certo? O país constitui uma poupança. Aí ele pega esse valor e ele pode pegar esse valor, distribuir para um grupo de investidores, por exemplo, alocar esse valor em, por exemplo, companhias petrolíferas, indústrias que são, por exemplo, que estão crescendo na economia global. Então o país ele vira como se fosse um investidor. Entendi. E ele faz com que a própria renda interna dele cresça, não só pelo que ele arrecada dentro do país. Ele investe esse dinheiro em empresas que ele sabe que vão dar lucro. Isso traz mais dinheiro para o país. Então vamos imaginar que um país que ainda não está desenvolvido, ele vai ter que pensar assim: caramba, como é que eu vou reestruturar todo o meu sistema de saúde, meu sistema de atendimento para a população se eu não tenho dinheiro? Eu vou cobrar mais de imposto? Pô, a gente já está de imposto até aqui. Então, às vezes, soluções que não existiam há décadas atrás, há anos atrás, que os países ricos fizeram a sua riqueza, né, com base em outras coisas que hoje já não existem, hoje a gente tem soluções diferentes que pode fazer com que um país menos desenvolvido, numa curva de tempo muito pequena, ele consiga se tornar um país desenvolvido. Só para você ter ideia, se a gente for pegar nos livros de geografia e de história, né, a gente vai ver que teve um período aqui no Brasil que foi chamado de milagre econômico. Qual foi o período? Tem um período aqui no Brasil que foi chamado de milagre econômico. O Brasil, ele cresceu num período de 20, 30 anos, mais do que qualquer país de todo mundo capitalista já cresceu até hoje. Foi o período militar? Um pouco antes. Gente, um pouco antes e pegou uma parte do período militar. Essa pessoa saca muito de geopolítica, então eu tiro todas as dúvidas. Vocês vão lembrar... Vocês vão... Ah lá, o Renato tá botando ali, ó. Maricá criou ano passado esse fundo soberano. Pois é. Depois pesquisa sobre... Cara, Maricá tá com a economia, ó. Tá pensando na parte econômica. Então, olha só, por exemplo, países que hoje a gente conhece, tem muita gente que vai estar com o telefone na mão aí da Samsung, que é uma marca sul-coreana. A Coreia do Sul, ela não era nada há 30, 40 anos atrás. Hoje ela é referência de ponta em tecnologia, inclusive de automóveis e de tecnologia e de educação. Agora, como é que ela conseguiu isso tudo? Política pública, ideia pública para poder fazer a população ter longevidade, a população ter uma qualidade de vida. Então, isso tudo entra na parte da política. A geopolítica é o pensamento sobre isso. E a gente precisa estar alerta sobre essas coisas, porque hoje em dia a gente está vivendo num momento de polarização política discutindo bobagem. A gente não está conversando sobre o que realmente importa. Como é que a gente vai estar daqui a alguns anos? Tem plano para isso? Exatamente. A gente tem que olhar, tem plano para isso? Não importa qual seja o ideário político que você tenha. Tem plano para daqui a 10 anos? Onde a gente vai estar? Na educação? Exatamente. Onde a gente vai estar daqui a 20 anos na parte da Previdência? Onde a gente vai estar daqui a 30 anos nessa parte previdenciária? Tem plano para isso? A gente precisa pensar nisso. Alguns países pensaram e conseguiram se desenvolver rápido. Então, a gente está vendo que essa questão de um país ser menos desenvolvido e está envelhecendo, ele consegue, numa curva rápida de tempo, recuperar o seu atraso, porque hoje a gente tem um outro tipo de economia no mundo, diferente da que existia lá atrás, quando os países desenvolvidos ficaram ricos. Mas para isso tem que querer, né? Tem que querer. Tem que querer, e aqui a gente entra na cultura imediatista, né? Todos. Isso inclui eu e o Wallace. Por mais que a gente pense no futuro, o ser humano, ele tem uma base imediatista, ele se preocupa com o futuro, às vezes se preocupa até demais com o futuro, com o passado, e não vive na presença. Mas quando eu falo uma base imediatista, é que pro ser humano é melhor o ganho e o prazer de agora. Quando a gente aprende a trazer para a consciência, que a gente coloca aquilo à frente. Então, quando a gente fala isso num nível global e político, se o político ele tem vários problemas para resolver, se ele não tiver uma assessoria muito forte e um querer também, aqui eu não estou falando de corrupção,
falo de realmente planejamento previdenciário, estrutural e também de saúde. Um querer, ele vai resolver o que é prioridade ali do momento. Tá errado? Mas será que não tem que deixar uma parte mais para frente? É essa reflexão aqui também. Porque se não tiver planejamento, isso aqui daqui a um tempo vai virar urgência. E vai ser a melhor forma da gente se guiar é ver como é que os países que fizeram e deu certo, fizeram. Pra gente ver se vale a pena pra gente também moldar de acordo com a nossa realidade. E pegando o último ponto, a gente pode falar o seguinte: a gente vive dentro de um sistema que é capitalista no mundo hoje em dia, né? E a longevidade, quando a gente fala em longevidade, as pessoas vivendo mais, isso é uma conquista do mundo moderno. A gente se modernizou, né, como civilização, a gente tem tecnologia pra caramba, pesquisa, né, na parte médica, na parte de medicamentos, a gente está prolongando a vida. Então isso é uma conquista da modernidade. Só que para o sistema capitalista, ele valoriza muito mais o trabalho do jovem, ele nunca aceitou a velhice. Exatamente. A gente sempre teve a pessoa idosa, a pessoa mais velha, sempre discriminada, e sempre a propaganda, toda a massa que a gente chama produtiva, sempre se focou muito na população mais jovem. Mas hoje o mundo está envelhecendo. Então a gente vai começar a ver, você vai começar a ver daqui a pouco alguns termos sendo utilizados, como por exemplo, economia da longevidade e economia prateada. Por quê? Por causa dos cabelos brancos. Cabelos brancos de uma população que está crescendo cada vez mais. A gente está vendo marcas que estão usando a população mais idosa como público-alvo. A gente está vendo marcas que estão empregando pessoas de uma faixa etária mais avançada. Por quê? Porque é uma realidade que está acontecendo. A longevidade, ela está aí. Exatamente. A questão é, a gente vai viver mais anos. A gente vai ter mais anos de vida. Mas a gente tem que se perguntar, será que a gente vai ter vida dentro dos nossos anos? Como é que vai ser a vida da gente dentro dos anos? Porque a gente vai viver mais. E precisa ter uma vida de qualidade, né? Então a OMS está preocupada com isso. E dentro dessa questão da OMS, a gente vai entrar aqui, explicar o que ele te fala tanto dessa década do envelhecimento saudável, né? Então, quando a gente se pergunta qual o impacto dessa diferença de tratamento entre os países para o assunto longevidade, o que acontece com as pessoas desses países. Vamos entrar aqui um pouquinho falando por que a Organização Mundial de Saúde está tão preocupada com isso. Em dezembro de 2020 foi declarada em uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a década do envelhecimento saudável, que é uma estratégia para construir uma sociedade para todas as idades, considerando um envelhecimento saudável. Porque se é um fato que nós estamos envelhecendo, a gente precisa envelhecer com saúde. Qual está sendo a grande preocupação da OMS? Estamos envelhecendo sim, isso é uma conquista social, só que a gente está envelhecendo sem saúde. O Bora Envelhecer, ele entra dentro dessa tríade toda aí, da saúde física, mental e espiritual, para poder envelhecer de maneira integral com felicidade, mas mudando a consciência. E aonde ela quer focar? Principalmente, e vocês vão ver que isso tem muito a ver com o que a gente coloca também. Tem tudo a ver, né? Primeira coisa, mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à idade e ao envelhecimento. A gente fala muito sobre a mudança na forma de pensar ao envelhecer. Pensar que isso é um processo que faz parte da vida. Garantir que os ambientes ou as comunidades, como é falado na literatura, promovam a capacidade da pessoa idosa. O que se acontece, há uma questão cultural de que quando chegar com 60 anos eu vou aposentar e descansar. Chega com 50 e 60 está muito ativo mentalmente e fisicamente. Então, só que o mercado não está preparado para absorver. Então a gente tem que ter esse estímulo. Um terceiro ponto, entregar um serviço integrado de atenção primária, que é essa atenção de consultas de rotina, principalmente, e os serviços básicos de saúde, centrado na pessoa e adequado à pessoa idosa.
Existe uma preocupação muito no nível de hospitalização até, mas para esse início do acesso à saúde, com serviços preventivos principalmente, a gente não está tendo uma rede de profissionais capacitada à demanda necessária. Então a gente precisa de um processo de educação profissional para atender essa área, e não existe também uma estrutura que comporte a demanda para daqui a um tempo. E propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que necessitem. Um estranhamento grande que a gente teve é porque a gente pensa sobre isso, a questão da moradia. Um dos elementos do a moradia não é só o lar de agora, é onde vamos morar, aonde nossos pais vão morar, porque muitos pais não querem morar com os filhos, e a nossa geração é a geração sanduíche, a que cuida dos pais e avós e também de filhos pequenos. Integrar esse galerão todo na mesma casa nem sempre está fácil, não. A gente mora, muitas vezes, de aluguel em locais pequenos, é diferente de antigamente. E essa estrutura de moradia, ela tem que ser pensada. Isso é uma coisa que eu e o Wallace, a gente conversa muito e muito individualmente. Mas a gente vê que isso é um ponto da Organização Mundial de Saúde. E é um ponto do Bora Rejuvenescer. Porque se hoje nós temos em torno de 40 anos e a massa de público do Bora é entre 35 e 75, e a gente tem pessoas mais velhas e tem pessoas mais jovens que isso. Mas o grosso está aqui, é a população que já cuida de pais e de criança e também está no processo de envelhecimento. Qual está sendo a questão da diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos? É como o Wallace já bateu aqui, o ritmo do envelhecimento está muito acelerado, está mais acelerado ainda nos países subdesenvolvidos, e frequentemente eles têm uma receita nacional, uma infraestrutura e uma capacidade de saúde e bem-estar muito menor. Então a gente precisa realmente pensar nisso tudo. Amanda, Wallace, é geopolítica, então isso é função do governo. Beleza, mas quem coloca o governo lá somos nós. E isso, como em muitos locais, muitas vezes vai ser uma demanda da área privada. Botar bem o pé no chão. Vai ser uma questão de sociedade, um movimento social de quem tem mais busca para lidar com isso e para fazer pressão no governo. Então, a década do envelhecimento saudável, a gente soube da década quando a gente já pensava no Bora. Então, casou tudo. E a gente vê que esse assunto ainda está patinando e outras coisas vão tomando o lugar disso, sendo que daqui uns 5 anos, quem estiver aí na live vai lembrar dessa live. Caraca, Amanda e Wallace lá de óculos falaram lá naquele dia. Então, assim, resumindo o que a gente está conversando aqui hoje, né? O envelhecimento da população é o novo desafio. É o novo desafio, né? Para os países, para o sistema político, para a relação entre os países também, né? Para poderem ajustar isso para atender as populações. Esse é o novo desafio, né? Como a gente falou já no início, a gente não está passando por uma evolução do aspecto do envelhecimento, está rolando uma revolução da longevidade. Exatamente. Está acontecendo de uma forma muito acelerada. E só para vocês terem ideia, no Brasil, o aumento da população idosa entre 1950 e 2025 será da ordem de 15 vezes. A gente vai aumentar 15 vezes a nossa população dentro desse período. Enquanto da população como um todo vai aumentar 5 vezes. Olha então esse aumento, olha a proporção, aqui a proporção, tá né? Proporção. Então, em 2025, se a gente continuar nessa pegada, em 2025, daqui a 2 anos, né? A gente vai continuar, né? A gente vai estar com a 6ª maior população de idosos no mundo em termos absolutos.
estaremos indo para o top 5 quase, né? De quantidade de pessoas idosas. E aí a pergunta que vem é, a longevidade é uma realidade, mas como é que é a qualidade dessa vida? Então, como a Amanda falou, a OMS, ela quando lançou a década do envelhecimento saudável, ela busca fazer uma agregação de governos locais, organizações internacionais, organização privada, sociedade, para que a gente possa fazer o quê? Debater, ficar consciente disso tudo, certo? Mudar a nossa mentalidade sobre o modelo de envelhecimento antigo e o modelo novo de envelhecimento que o mundo precisa. Então a gente precisa parar de discutir picuinha na política e pensar de uma forma estratégica. Gente, uma parte do nosso cérebro, que é a parte do sistema límbico, ele é muito dominado pelas emoções. A gente está vendo que está rolando quase que uma manipulação, eu não vou dizer nem persuasão, porque você tentar persuadir uma pessoa de uma coisa, você convencer ela de algo bom para ela. Manipular uma pessoa é levar a pessoa para um lado que vai ser bom só para você. Então a gente está vendo que a política virou um âmbito de manipulação. Não estou aqui falando de nenhum dos lados, tá bom? Mas a gente precisa discutir realmente os assuntos que importam. Esses assuntos, eles estão batendo na porta, não, eles já arrombaram a porta e já entraram. A gente precisa conversar sobre isso, porque sabe o que vai acontecer? Daqui a 5 ou 10 anos, vai estar todo mundo desesperado, com uma massa de pessoas envelhecidas, sem estrutura nenhuma para o país dar atenção para elas. Exatamente. Enquanto isso, a gente fica discutindo cor de bandeira. Gente, a importância desse assunto é tão grande que a própria OMS, na Assembleia Geral da ONU, chamou os países para pensarem sobre esse assunto durante 10 anos. Então é um assunto muitíssimo importante. Exatamente. Que a gente levanta a bandeira para ele aqui, porque é um assunto que a gente precisa lidar, a gente precisa falar sobre o aspecto do envelhecimento, a gente precisa falar que isso hoje não é suficiente para atender a massa de pessoas que já existe hoje, que sai daqui a um tempo, certo? E a gente precisa cada vez mais pensar nisso, na qualidade que a gente coloca na vida da gente. Então a gente fez essa live aqui para algumas pessoas, de repente é algo novo da gente estar falando, né? Para a gente é um assunto que a gente discute sempre, porque a geopolítica mexe com tudo isso, né? Populações em lugares que estão com um nível de qualidade de vida muito bom e outras muito precário. Isso impacta no mundo, que a gente hoje em dia é muito conectado, né? Com vários lugares do mundo. E é importante a gente falar sobre esse desafio, né? Que o mundo está passando hoje, de lidar com essas questões, né, de como é que a gente está envelhecendo, como é que a gente está planejando a nossa vida, né, daqui para frente. Precisa ser algo sustentável, precisa ser algo leve. O mundo já não suporta mais a mentalidade de velhice antiga. Não. A gente precisa pensar em algo que seja bacana, bonito, sustentável, que seja virtuoso, criativo, produtivo, prazeroso. Exato. Então a ideia era a gente conversar sobre isso hoje, né? Eu espero que tenha conseguido mexer um pouquinho com os parafusos dentro da sua cabecinha, se você ainda não tinha falado sobre esse assunto, né? E é muito importante. Depois pesquisa sobre geopolítica, tenta entender como é que as nações se relacionam, como é que elas pensam naquilo que elas já conseguem desenvolver, naquilo que elas ainda dependem de outros países, como é que é a relação de trabalho funciona dentro dos países, como é que é a relação de troca cambial, como é que é a relação de financiamento da indústria e do comércio. Tudo isso importa para a nossa qualidade de vida também. A gente precisa buscar cada vez mais uma qualidade de vida boa. Acho que todo mundo que está aqui quer viver bem e feliz. E a gente precisa pensar como é que isso impacta na vida da gente dentro do nosso país e olhar para o quadro global também, né? E uma vez eu falei para o Wallace que envelhecer não é uma área, envelhecer é sobre ser humano. É sobre a nossa vida, sobre qualidade de vida. Como é que essas diferenças impactam na qualidade de vida? Como nós, como rejuvenescentes e cidadãos, podemos influenciar isso de alguma forma. Então, já que a gente tem um canal sobre envelhecimento, se a gente puder
abrir uma sementinha na cabeça de alguém, pra gente já valeu a live. É isso que a gente quer trazer aqui. Não, mas se puder abrir na cabeça de 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas, eu quero também. Ah, com certeza, sempre, sempre. Ó, deixar um beijão aí pra Lala, que entrou agora. Garota, tá linda a tua plataforma, a tá? gente amou. Estamos muito orgulhosos sucesso. de você, tá? Muito bom. Você e Natan, tá? Parabéns pra vocês, tá lindo. Muito sucesso, a gente tá aqui vibrando muito por vocês. E estamos saindo, mas deixando um beijão aqui também pro paizão, Sergião, que entrou aí na live, tá? Beijo, paizão. Gente, é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que a gente tenha podido contribuir de alguma forma, trazendo essas ideias aqui. A gente ainda vai falar de novo sobre esses assuntos. A gente sempre gosta de conectar as coisas que estão no macro dentro do nosso micro, né? Nossa vida no dia a dia. Exatamente. E obrigado pelo tempo de vocês. Lembrando que a gente deixa a live disponível em breve aqui no feed do Instagram. Mas amanhã, a partir de meio-dia, ela estreia novamente a reprise no canal do YouTube. Exato. Se você não segue, entra lá no YouTube e procura Bora Rejuvenescer, segue a gente lá. A partir de amanhã a gente coloca a nossa live lá e todas as outras que a gente vem fazendo, a gente está colocando lá, inclusive as antigas, a gente está colocando paulatinamente lá para você poder acompanhar a gente quando você quiser, tá bom? Isso aí. Beijo para todos, obrigado, tá? Beijo. Até semana que vem. Valeu, beijo.